Olá, muito bom dia! Quinta-feira, 8 de outubro, 23 graus, umidade relativa do ar em 54%. E a gente já começa com imagens da Avenida T4 com a T63. Neste momento, o movimento está tranquilo. Mais imagens, Rodrigo Melo? Isso, Avenida Jamel Cecílio, próximo a um grande shopping aqui da capital. O céu tá tão bonito de se ver, apesar desse calorão todo, né? Mais imagens da Rua 9, no setor oeste. Agora, 7 horas e 31 minutos. Vamos aos destaques do dia. Comissão de Finanças recebe a prestação de contas da Secretaria da Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2020. Em sessão híbrida, deputados apresentam projetos de lei e apreciam matérias da ordem do dia. E ainda, o calor acima da média traz alerta de especialistas. É agora, no Jornal da Manhã, que está começando. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 32 minutos, o Jornal da Manhã está no ar. Durante a reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, realizada foi apresentada a prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Na ocasião, os parlamentares ouviram do secretário Ismael Alexandrino que o número de contaminados pelo coronavírus está em declínio. Veja na reportagem de Stephanie Fonseca. Uma emenda concedendo crédito de 351 milhões de reais para a Secretaria Estadual de Saúde foi aprovada lá no início da pandemia para combater o coronavírus no estado. Foi apresentado um projeto de lei pelo Executivo, foi aprovado por essa casa e isso abriu o orçamento. O financeiro desse orçamento 351, a grande maioria foi federal, mas a gente precisava da rubrica para poder efetuar os gastos. E do Tesouro Estadual? Tesouro Estadual em torno de 48 milhões até o momento, devemos gastar um pouco mais até o final do ano, né, mas a grande monta é federal. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam um declínio no número de casos pelos contaminados do coronavírus em Goiás. Ao todo, 363 leitos de UTI foram implementados em 16 hospitais do estado. A Alego fez uma doação de 10 milhões de reais para combater a Covid-19. Nesse momento, nós estamos num patamar que ele está saindo de estabilidade para um declínio ainda leve, um recrudescimento, a redução da pandemia, porém sustentado. Nesse momento de pandemia, com toda a dificuldade, a gente conseguiu perceber aqui o cumprimento da vinculação, que o Estado está numa situação muito regular nessa área de saúde, está plenamente controlado. E o que a gente vê é uma situação muito positiva no comando da saúde. O secretário Ismael Alexandrino vem fazendo um bom trabalho e aqui da nossa parte só nos resta ser cada vez mais contributivos para que ele continue desenvolvendo a saúde do nosso Estado. Durante a Comissão de Tributação, o secretário estadual de Saúde foi questionado sobre as vacinas contra o coronavírus. Ele destaca que a vacina vem do orçamento do governo federal, mas o Estado precisa investir para adquirir os insumos. Os insumos são basicamente o de armazenamento, né, a rede de frios, né, os freezers propriamente dito, a logística que precisa, né, as caixas, né, preparadas para tudo isso, além das seringas e das agulhas, né, e do que vai fazer a asepsia. Isso que está envolvido em relação à vacinação. E em sessão ordinária, o deputado Chico KGL do Democratas usou o pequeno expediente para ressaltar o Dia do Nordestino, comemorado neste 8 de outubro. A data foi incluída no calendário goiano por lei de autoria do parlamentar, que é natural de Alexandria, cidade do estado do Rio Grande do Norte. Veja como foi a sessão desta quarta-feira. Na ordem do dia foram apreciados e votados projetos de parlamentares, do Tribunal de Justiça e da Governadoria. No pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro cobrou a volta de leilões em Goiás. Ele alegou que várias outras atividades similares já tiveram liberação para funcionamento.
Também da tribuna, o deputado Chico KGL fez homenagem inusitada aos brasileiros do Nordeste. 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino. KGL apresentou um vídeo sobre a vida, a cultura e os costumes do povo da região. O São João paraibano, o frevo pernambucano, a renda alagoana, a dança sergipana do parafuso ou o carnaval da Bahia. O vídeo apresenta também o futuro CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, que será construído em Rio Verde, sudoeste do estado. O deputado Chico KGL é de Alexandria, Rio Grande do Norte. Trabalhou em São Paulo e depois se estabeleceu em Rio Verde, onde é empresário supermercadista. Eu nasci no Nordeste, graças a Deus, com toda a minha família. A gente escolhe lugar para morar. E eu escolhi Goiás, que me recebeu muito bem, eu e minha família. E aqui nós vivemos muito bem, mas eu tenho um imenso orgulho de dizer que sou nordestino. É bom demais essa terra mesmo, viu, gente? Que saudade! E tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Vinícius Cirqueira, do PROS, que tem o objetivo de instituir o programa de fomento ao serviço de radiodifusão comunitária para o estado de Goiás. O repórter Murilo Santos traz mais informações. Um projeto diferente e até inusitado está tramitando aqui no plenário Getulino Arteaga da Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás. É um projeto que prevê incentivo à radiodifusão comunitária. E esse projeto é de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Como é que funciona essa matéria, deputado? Essa matéria funciona para fomentar e incentivar que as rádios comunitárias possam também estar informando a todo cidadão do estado de Goiás o trabalho tanto do governo, tanto da Assembleia Legislativa, devido à quantidade de rádios e também à falta de incentivo que há para essas rádios. São rádios que prestam serviço de utilidade pública, que fazem um trabalho de informação ali da comunidade local delas e muitas vezes há uma falta de recursos muito grande para elas possam fazer um trabalho com qualidade. Muitas vezes as rádios comunitárias são confundidas, né? Não cumprem realmente o papel e de repente uma regulamentação é importante, não é, deputado? Bom, com certeza, isso prevê no nosso projeto o dever dessa rádio comunitária, que é o que? É dar voz, incentivar a comunidade local a prestar conta de tudo isso. E além de prestar conta também é dar espaço àqueles também. E a rádio comunitária hoje, para você ter uma ideia, é o local onde mais saem os profissionais da imprensa, que é a primeira oportunidade, é o primeiro emprego, onde que ele vai ali treinar o que ele aprendeu na universidade. E normalmente, deputado, a rádio comunitária, ela fica mais perto, mais próximo da população, né? A população se sente integrante do projeto. Com certeza, seja lá no município ou seja em algum bairro, alguma cidade, ela fala ali mais diretamente para aquela comunidade bem específica. Então a rádio comunitária, o cidadão que está lá próximo, ele sabe onde que é o endereço, ele sabe quem procurar, como fazer, anunciar, às vezes um problema local, como desaparecimento de uma criança, etc. Enfim, a rádio comunitária tem um papel muito importante para a sociedade e é esse o motivo do projeto, que é incentivar o fomento com mais qualidade e mais recursos para que essas rádios possam continuar desenvolvendo o grande trabalho que já desenvolvem no nosso estado. Foi lançado o Programa de Desenvolvimento Regional, o ProGoiás. Aprovado pelo Poder Legislativo, o programa do governo tem o objetivo de promover incentivos fiscais e, com isso, fortalecer o crescimento industrial em todas as regiões do estado. O ProGoiás chega trazendo novidades para o mundo empresarial. A facilidade e a desburocratização são fatores que chamam a atenção dos empresários. Esse é um projeto, esse é um programa que ele vai, nesse momento, demorar até 60 dias, 2 meses apenas. E a nossa ideia, a nossa intenção é diminuir isso para 1 mês. Mas para isso a gente precisa de TI. Então, a gente está desenvolvendo sistemas para que a gente possa reduzir esse prazo para 30 dias. O governador Ronaldo Caiado disse que o programa foi criado para que não exista mais as dificuldades que as empresas tinham no passado em conseguir acessar os benefícios pelo governo. Fazer com que todas as secretarias pudessem cada vez mais desburocratizar as suas ações, facilitar a vida para o cidadão, diminuir custo, para podermos avançar aqui na instalação de empresas para que tenhamos o resultado não só fiscal para o estado de Goiás, como também de abertura de empregos
e de melhoria do cidadão. E veja a seguir. Empresas que doarem equipamentos de proteção contra a Covid-19 terão isenção de imposto. E ainda, os debates com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, em instantes. Fique agora com imagens da Avenida Rio Verde. Agora, 7h41, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Agora, 7h47. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. A gente já falou aqui sobre os debates com candidatos à Prefeitura de Goiânia que estão sendo coordenados e vão acontecer nos estúdios da TV Brasil Central, com transmissão simultânea pela TV Alego. O debate da TV Brasil Central vai dar espaço aos 16 candidatos a prefeito de Goiânia. Serão realizados 4 debates entre os dias 20 e 23 deste mês, sempre com 4 candidatos, que farão perguntas entre eles. A mediação ficará por conta do jornalista Paulo Berings, numa parceria com a TV Alego, emissora da Assembleia Legislativa de Goiás. E é extremamente importante, e a TBC, a TV Alego, saem na frente mais uma vez e proporcionam ao cidadão goianiense a oportunidade de conhecer melhor os candidatos, de avaliar melhor e poder definir o seu voto dentro do debate que vai ter. E tenho certeza que a população goianiense irá acompanhar com muita expectativa e muitas pessoas definirão o seu voto através desse debate. Em cada um dos dias participam 4 candidatos. Sempre às 8h40 da noite, aqui nos estúdios da TBC. E tudo será definido por sorteio, tanto a posição das cadeiras quanto a ordem das perguntas de cada bloco. No dia 20, participam do debate Vanderlan Cardoso, Maguito Vilela, Elias Vaz e delegada Adriana Corsi. O segundo grupo, do dia 21, conta com Major Araújo, Doutora Cristina, Thales Barreto e Samuel Almeida. Alisson Lima, Virmondes Cruvinel, Manu Jacob e Cristiano Cunha estão no grupo do dia 22. O último dia de debate tem a participação de Vinícius Gomes, Gustavo Gayer, Antônio Neto e Fábio Júnior. Os debates serão retransmitidos ao mesmo tempo pelas rádios RBC-FM e Brasil Central AM, redes sociais da ABC e pela TV Alego. Essa parceria foi uma tacada de mestre. Foi realmente a junção do Executivo, o Legislativo, mostrando os pontos, aquilo que nós precisamos fazer, recebendo os elogios, recebendo as críticas, mas sempre dentro daquilo que o processo democrático nos impõe. E ainda falando em eleições municipais, para a realização das eleições do novo calendário e outras adaptações devido à pandemia de Covid-19, foi preciso contar com o apoio da iniciativa privada. Em Goiás, as empresas que doarem equipamentos de proteção contra a doença causada pelo novo coronavírus vão ter isenção de imposto. Essa proposta já aprovada é de autoria do deputado Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. Confira. Álcool gel, líquido, máscaras cirúrgicas e de acrílico. As eleições deste ano vão exigir uma estrutura bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Distanciamento nas filas, dispensa do reconhecimento digital e caneta. Cada eleitor tem que levar a sua. Em Goiás, são 53 mil mesários. Cada um vai precisar de um frasco como esse de álcool gel de 400 ml. Fazendo uma conta rápida, serão 21 toneladas só de álcool no dia das eleições. E não é só isso. 170 mil máscaras cirúrgicas serão entregues para quem vai trabalhar. E também máscara de acrílico para cada um deles. Mas como garantir dinheiro para tudo isso se o orçamento do Tribunal Superior Eleitoral foi aprovado antes da pandemia?
Em Goiás, a iniciativa de incentivar doações de material veio do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. Pelo decreto legislativo já aprovado, as empresas ou fábricas que se comprometerem a ajudar nas eleições municipais terão isenção do ICMS sobre o produto doado. É uma consolidação de uma norma federal, que é importante para o período eleitoral, para o dia das eleições, na verdade, as pessoas que irão votar, aquelas pessoas que irão trabalhar também como mesários, como voluntários na eleição, ter os produtos de protocolos de higienização e de cuidados no combate ao coronavírus. 26 empresas de todo o país se dispuseram a doar os materiais, o que garantiu a realização das eleições, segundo o TRE. Não havia previsão no orçamento da Justiça Eleitoral para a aquisição de todos esses equipamentos de proteção individual. Para você ter uma ideia, só no estado de Goiás são mais de 52 mil mesários e nós daremos a cada um desses mesários 3 máscaras cirúrgicas, álcool gel em volume necessário para ele higienizar-se durante todo o período da eleição. Cada sessão eleitoral contará também com álcool líquido para aspergir os equipamentos, os materiais, os objetos que vão ser utilizados no momento da votação. E sem o apoio de todas essas empresas, nós não teríamos de fato condição de arcar com esse custo sem que ele estivesse previsto no orçamento ordinário de eleições da Justiça Eleitoral. A Bruna é mesária há 13 anos em uma sessão cheinha de idosos. E com o material de prevenção ao Covid garantido, ela conta agora com o bom senso dos eleitores. Eu espero que as pessoas tenham bom senso, né? Que todo mundo cumpra as determinações, que usem máscara, que utilizem o álcool gel para a gente poder minimizar qualquer tipo de risco. O dever cívico deles é mais forte do que o medo, tirando por base os meus eleitores, que eu já conheço alguns. Exato, é bem desse jeito. Eles já chegam assim, como é que você tá esse ano? Tá bonito, o cabelo cresceu. Eles reparam, eu acho muito bonitinho. 7h53. Tá calor. Tá tenso, viu? E a previsão para nós goianienses não é muito boa não, viu? Na última terça-feira, a nossa capital bateu recorde, 41 graus. Só para você ter uma ideia, esse número é o mais alto já registrado nos últimos 83 anos. E nos próximos dias, o calorão promete. Será que vem pelo menos um alívio a meio a esse caos? Quem traz mais informações é a Gabriela Gouveia, ela que está ao vivo e traz pra gente. Gabriela, é com você. Calorão mesmo, Patrícia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A temperatura máxima hoje pode chegar aos 40 graus, sábado, domingo e também amanhã, sexta-feira. A previsão é de altas temperaturas. Quem conversa com a gente agora é a Andréa Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Bom dia, André. Como é que se explica a meteorologia, né? Explica esse calor todo. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Realmente nós estamos com essa onda de calor, né? Infelizmente trazendo transtornos, né? Porque o calor acaba que incomoda muita gente, né? Então toda a região central do Brasil, boa parte do Brasil, sim, com essa onda de calor. O que vem ser essa onda de calor? São dias consecutivos de temperaturas elevadas. Nós estamos acima da média em torno de 4 a 5 graus. E realmente prejudica bastante a situação. Mas tem uma luz no fim do túnel, né? Vamos colocar assim para os nossos telespectadores. A partir de sábado para domingo já vai ter uma mudança no tempo gradativa. As temperaturas tendem a descer um pouco e alguns chuvisqueiros já podem começar a acontecer no domingo. Mas chuva mesmo já mais a partir da segunda consolidada. E aí como é que vai ser? Cada município goiano vai ter uma reação aí meteorológica e climática diferente, já que a gente tem influências de outros estados. Vale destacar, por exemplo, que Mato Grosso do Sul teve temperatura máxima nesta semana em algumas cidades de 44 graus, por exemplo. Tem influência, André, dessas outras regiões aqui em Goiás? O que, eu até brinco assim, né? O que nasce aqui em Goiás é só essa massa de ar quente seco. Realmente nós dependemos das frentes frias, dependemos da umidade que vem da Amazônia
Inclusive, assim, nesse domingo nós vamos ver a formação desse corredor de umidade, vem umidade. A umidade, o que ele vai gerar? Vai gerar essas áreas de instabilidade aqui para nós. Então, realmente, está tudo muito quente, muito elevadas as temperaturas. E sim, temos que aguardar aí esse desenrolar aí da situação. Mas as influências que nós tivemos aí mais recentemente das regiões do Mato Grosso e Amazônica foi em questão da qualidade do ar, foi as queimadas. A qualidade do ar aqui em Goiânia chegou a nível inadequado, né, que entende-se péssimo, né? Aí com aquela chuva no final de setembro, ele caiu para regular. Assim, deu uma melhoradinha, mas ainda não é um ar bom para que o goiano possa respirar. Ou o goiano e o goianiense, né? Realmente é muito ruim. Aquela fumaça das queimadas todas foram trazidas para o estado de Goiás e prejudica muito a saúde do povo. Sim, o senhor destacou então os incêndios. Como é que fica com relação à mudança climática? Tem a ver os incêndios ou é basicamente alterações no que diz respeito à qualidade do ar? O que acontece é o seguinte, infelizmente os incêndios que acontecem, eles são provocados. Infelizmente é uma situação que colocamos, né? São provocados. Os incêndios espontâneos ou instantâneos ali que surgem de uma situação mais adversa, temperatura muito alta, umidade relativa muito baixa, é uma quantidade mínima de ocorrência. O que nós temos? Nós estamos num período seco, a vegetação extremamente seca, como nós podemos ver aqui, a grama seca, algumas árvores ainda verdes, mas a grande, extensa vegetação seca, e com isso propicia que qualquer início de incêndio ou de queimada, isso pode se alastrar e tomar extensões gigantescas, como ocorreu agora recentemente na Chapada dos Veadeiros. Então nós temos uma área de proteção ambiental da Pouso Alto e o fogo começa numa ponta e quando você, lógico que teve um combate aí dos nossos guerreiros, né, do Corpo de Bombeiro e também a população local ajudando a combater, mas realmente queima milhares de hectares, porque você não controla, o vento vem, toca esse fogo vai permeando. Infelizmente, queimadas é algo criminoso, né, tem lei para isso, e ainda tem um decreto do presidente da República proibindo as queimadas por 120 dias. Então, a ocorrência disso caracteriza crime mesmo. Bom, a gente vive aí um momento aqui na capital em que se discute e encaminha para votação o plano diretor de Goiânia. Quero conversar com o senhor, André, sobre em que medida a gente precisa, nesses momentos, discutir questões e quais questões o senhor destaca como importantes, considerando a influência, né, que a organização da cidade tem sobre o calor e a umidade nossa por aqui. Sim, o plano diretor, né, na nossa ótica, é interessante nós visualizarmos a qualidade e não a quantidade. Então a qualidade, rever nesse plano, penso que seja um dos objetivos, a qualidade da vida do cidadão goianiense. Então nós temos questões dos recursos hídricos, né, como estão os nossos mananciais, a qualidade desses mananciais, realmente vários mananciais poluídos, né? As pessoas não colaboram, infelizmente, jogam entulho, sofá, televisão, TV, né? Se você vê nas beiras dos nossos córregos. Então, penso que seja um momento, né, oportuno para nós avançarmos na questão da qualidade de vida do goiano, do goianiense especialmente. Porque realmente a cidade já tem uma dimensão muito grande, mas pontos precisam ser retomados na questão da qualidade. No próximo bloco, veja como amenizar os impactos desse calorão, desse clima seco, especialmente em nosso organismo. Fique com a gente. Oito horas e 5 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Gente, no finalzinho do bloco a gente teve um probleminha aí, técnico, mas a gente está voltando com Gabriela Gouveia, ela que traz mais informações sobre esse calorão todo que a gente está passando, viu? Gabriela, volte aí com a gente, é com você.
Sinal restabelecido, Patrícia. A gente continua aqui com André Amorim, que é gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado. Nós falávamos há pouco sobre o plano diretor, sobre essas discussões de cidades que tenham mais verde, né, André? E a gente estava comentando aqui sobre as soluções. O que pode ser feito para que a nossa cidade seja melhor em termos de temperatura, de clima? Sim. É oportuno esse plano diretor para que nós, assim, as sugestões, né, vem a parte das sugestões, que nós pensemos na questão da qualidade de vida do goianiense, não na quantidade. Realmente a cidade já está bem grande, nós já temos aí quase 1,5 milhão de habitantes só nessa região. Então vamos pensar a qualidade, mais áreas verdes, menos concreto, né? Substituir, porque hoje já tem tecnologias adequadas para a substituição de alguns elementos por outros, sem perder a qualidade. E realmente, hoje nós temos aqui uma área verde ao fundo, né? Se retirarmos ela aqui, com certeza de 2 a 3 graus a mais de temperatura, iríamos ficar aqui na Assembleia. E também a questão dos nossos recursos hídricos, a recuperação realmente dos nossos mananciais que cortam a capital, que eles estão realmente bastante poluídos, bastante degradados. E pensar nisso, por quê? O futuro, com essa quantidade de pessoas, nós teremos que ter água para essas pessoas. Da onde nós tiraremos essa água? Se esses mananciais, infelizmente, eu não falo que é questão do poder público, mas sim é uma responsabilidade de todos nós estarmos cuidando dos mananciais. Porque, infelizmente, as pessoas jogam animais mortos, jogam resto de entulho, jogam diversos sofá, televisão. A gente vê um monte de coisa nesses mananciais nossos que nos deixa triste. Então, nós temos que realmente, a sociedade, buscar esse caminho, o caminho da recuperação. E parece pouco, né? O senhor falou aí em 2, 3 graus. Na verdade, essa onda de calor que a gente vive, os alertas com relação à saúde, é exatamente por conta de um aumento aí de pouco mais de 4 graus, né? Durante mais de 15 dias. Sim, se você já está incomodado com um ciclo de 2 semanas, imagina 3 graus constantemente. E isso realmente é complicado. Nós temos essas ilhas de calor em Goiânia. A região central, a Praça Cívica, a Avenida Bernardo Sayão, a 44. Se você observar na 44, não tem árvores lá na 44. Simplesmente lojas, concreto e alvenaria. Então tudo isso contribui para o aumento das temperaturas locais. Nós estamos falando de microclima. Nós temos que trabalhar de uma maneira cirúrgica aqui em Goiânia. Realmente cada local com uma ação mais detalhada de recuperação daquele local. Aumento das áreas verdes, a substituição de locais impermeabilizados por outros, né? Então assim, por outros materiais, gramas, né? Para que haja absorção dessa água também. Muito obrigada, André. A gente agradece a sua participação já e na expectativa para o final de semana e para a semana que vem, quando deve vir chuva, como o senhor destacou. Obrigada. Sim, vamos aguardar o refresco aí para os goianos e os goianienses estarem aí, mas cuide da sua cidade, cuide de Goiânia e a SEMAD está aqui sempre à disposição para atender a todos. Muito obrigada. É com você, Patrícia. Gabriela, muito obrigada, viu? Vamos agora conferir uma matéria que retrata bem as consequências deste clima que está castigando a gente, viu? Ô, calor abençoado! O que fazer para amenizar essa situação? Tempo seco e calor. A combinação de baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas deixam o corpo mais suscetível a doenças, principalmente as que afetam o aparelho respiratório. O que a gente tem que fazer é hidratar mesmo e sempre usar um soro no nariz, né? Em Goiás, a estação seca começa no mês de abril e estende-se até a primeira quinzena de outubro. Os meses de agosto e setembro são os mais críticos. Nesta época é grande a preocupação. A vegetação está mais seca e a umidade relativa do ar mais baixa. As queimadas agravam o período de seca. Aqui na capital, a população parece mesmo que está cada vez mais consciente. A gente tem que adaptar, né, de acordo com essa estação mais seca, que com certeza fica muito mais seco o clima, né? Há 35 anos vivendo em terra goiana, Gil Silva admite
que o clima goiano é bem diferente e que quando está no período de seca, aí sim que a situação dela fica complicada. Gil tem rinite alérgica. Tem que apelar para os medicamentos, hidratar bastante, muita água, muita toalhinha molhada e é difícil mesmo. Vamos então ver agora os cuidados que a gente tem que ter com o corpo, especialmente neste período de seca, clima tá castigando, literalmente tá quente, né, gente? A pneumologista Daniela Campos traz pra gente essas informações. Nessa época do ano, o calor está intenso e a umidade está muito baixa. Então, devemos ter cuidado desde o nosso cabelo até os pés, quer dizer, a pele. Tudo fica muito ressecado. Então, a gente deve se hidratar melhor com bom hidratante, até se possível com um pouquinho de óleo de amêndoa no hidratante do corpo. Passar mais hidratante no cabelo para a gente evitar ressecamento também do couro cabeludo. Ter cuidado com os nossos olhos, usar bastante soro fisiológico. Nariz, usar mais soro fisiológico para higienizar a via nasal. Beber muita água, um chá mais morno, não quente, né, porque está muito calor à noite. Beber bastante líquido, um suco com frutas naturais, aproveitar as frutas da época. Chupar bastante fruta que tem bastante caldo, como laranja, melancia. E a gente tem que principalmente cuidar da nossa respiração. Então, para a gente cuidar da nossa respiração, a gente tem que usar algo à noite na hora de dormir. Então, ou uma bacia com água, que é um pouco perigoso quando a gente tem criança, então deveria ficar atrás de uma cama ou em cima de algum móvel para não ter perigo de cair no chão e acontecer algum acidente, ou de preferência um umidificador de ar. Até a toalha molhada vale melhor do que nada. Então, assim, se você tiver um umidificador de ar, é melhor para umidificar. Usar bastante soro fisiológico nas narinas, lavar bastante o olho também com soro, para a gente estar se hidratando. Abusar bastante dos líquidos, de frutas, de água, para a gente ter uma hidratação melhor. E as crianças, a gente tem que ter um cuidado especial. Roupas leves, roupas mais cores claras, evitar deixar essa criança exposta ao sol por muito tempo. E sempre que a gente tiver que realmente ir para o sol, usar protetor solar, de preferência um protetor acima de 30, 50 de proteção solar. E evitar realmente o sol, usar um boné, um chapéu se a gente tiver que se expor ao sol e de preferência fazer caminhada até no máximo 8, 9 horas da manhã e depois às 5 horas da tarde, evitando ao máximo a exposição solar, que a nossa umidade está muito baixa e a temperatura também. Dicas valiosas, viu, gente? Bora tomar cuidado, cuidar especialmente da saúde e vamos que vamos, né? A gente agora vai para um rápido intervalo. Fique agora com imagens da Avenida 85, aqui no setor Marista. Agora, neste momento, o trânsito está movimentado. Vamos ter cautela? Vamos respirar, gente? Vai dar tudo certo. Jornal da Manhã vai para o intervalo. Oito horas e 18 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Após meses de redução de denúncias de violência contra crianças e adolescentes em Goiás, as ocorrências voltaram a crescer, infelizmente. Nesta reportagem especial, vamos mostrar o que os dados mais atuais revelam sobre esses crimes aqui no estado. O número de denúncias de abuso e violência física e sexual contra menores deu uma trégua no primeiro semestre por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas o relaxamento das normas de distanciamento social tem provocado o retorno gradativo dessas ocorrências. Os dados oficiais corroboram essa impressão. Em 2019, entre os meses de janeiro e junho, foram contabilizadas 730 denúncias de violência sexual contra crianças de até 12 anos. Já no primeiro semestre deste ano, o número caiu para 590 registros, uma redução de quase 20%. Logo no início teve uma baixa, porque a maioria das denúncias são feitas pela escola, né? Então, como eles não estavam frequentando, então houve essa redução. Porém, eles acharam outros meios de denunciar. Então,
Para o Conselho Tutelar, que atende regionalmente, essa denúncia tem aumentado. Nós sabemos que as crianças, os adolescentes, muitas vezes passam grande parte dos seus dias dentro das unidades escolares e acabam desenvolvendo ali, criando laços de confiança, né? Um relacionamento realmente próximo com os professores, os coordenadores, e muitas vezes, em razão dessa relação de confiança estabelecida, elas acabam revelando situações de violência vivenciada em seus lares. A violência contra menores vai muito além dos abusos sexuais. Artigos presentes na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal mencionam diversas violações como agressões verbais e físicas, negligência, abandono e exploração. Na Alego, atualmente tramitam 10 propostas relacionadas ao tema. Elas propõem desde mecanismos de proteção até o reforço e expansão do sistema já existente de atendimento aos menores vítimas de violência. O deputado Hamilton Filho, por exemplo, é autor de projeto de lei que prevê protocolos para facilitar a identificação de provas periciais de estupro. E temos que dar condições de haver um sistema instituído, em especial nas delegacias da mulher, para receber essas denúncias, encaminhar e dar dignidade a essa vítima. Para Rosilei, o confinamento forçado pela pandemia agravou um padrão dos episódios de abusos. É no seio familiar que a maior parte desses casos acontece. Às vezes a mãe ela tem ciência do que está acontecendo, assim como o pai também tem ciência do que está acontecendo. Mas eles não tomam esse tipo de providência ou de buscar ajuda, por quê? Porque sempre é alguém do elo familiar. Nós, como cuidadores, responsáveis, pais e mães de crianças, nós temos que estar atentos aos contatos de qualquer adulto, né, de qualquer pessoa com as nossas crianças. Porque ninguém está acima de qualquer suspeita. Para mães, pais ou responsáveis, algumas atitudes são aconselhadas, como instruir crianças sobre como se protegerem de eventuais abusos. Observar o comportamento delas, identificar sinais de que estejam sendo vítimas de alguma violência é essencial para quebrar esse ciclo e punir agressores. Além disso, é importante conhecer os canais de denúncia, o Disque 100, as polícias militares, as delegacias especializadas e o Conselho Tutelar estão capacitados para receber essas ocorrências. Se você suspeita de que algo está acontecendo, mas não tem elementos concretos, talvez procurar o Conselho Tutelar, pedir um acompanhamento, mas a delegacia ela atua exatamente nesse ponto, quando o abuso ele é revelado, seja o abuso físico, o abuso sexual, né, o abuso psicológico, quando ele é revelado. E amanhã a gente mostra mais uma reportagem especial sobre a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. O programa itinerante da Secretaria Nacional de Segurança Pública vai ser implementado em Goiás. A ideia é unir as forças e informações para combater o crime nas cidades e no campo. A solenidade de abertura da primeira edição do programa itinerante da Secretaria Nacional de Segurança Pública contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Paim, e de representantes das polícias militar, civil e científica e também do Corpo de Bombeiros. Durante os meses de outubro e novembro, a equipe da Senasp vai percorrer 5 capitais brasileiras: Goiânia, Belo Horizonte, Natal, Rio Branco e Curitiba. O projeto vai promover a comunicação entre as esferas estaduais e federais, além de buscar soluções para a melhoria da segurança pública, tendo em vista a realidade de cada local. Nós chegamos no Centro-Oeste e estamos disponibilizando para os estados, porque passa por um ajuste no processo de entrada ao sistema. A ideia é que quando terminarmos o ciclo do Senado tirante, todos os estados brasileiros têm condições de estar utilizando. Na ocasião, a Senasp também lançou para o Centro-Oeste a plataforma digital Agentes do Campo. Com o aplicativo que já estava em teste no Tocantins para a IACRE, os agentes do Sistema Único de Segurança Pública vão obter informações em tempo real. A ferramenta pesquisa boletins de ocorrência, dá acesso a mandados de prisão e ainda faz consultas detalhadas de veículos, como placa, Renavan, chassi e dados do proprietário. O agente de campo, para aquele profissional de rua, ele pode consultar questão das
placas dos veículos. Então, eventualmente, se você registrar que o seu veículo foi furtado, foi roubado, você tem uma capacidade daquele operador que está tirando o seu serviço e conseguir identificar aquele veículo e restituir para o proprietário. Nós temos acesso ao banco de mandado de prisão, o mais atual que existe no país. Isso é uma ação estruturante para as polícias judiciárias e também para as polícias que estão na rua, poder retirar de circulação aquelas pessoas que já têm uma ordem judicial contra elas. Então, assim, são ações que para aquele profissional de ponta são ações assim, extremamente importantes, e isso tem um reflexo em quem? Na nossa comunidade. A criminalidade não tem fronteira estadual nem internacional. Então, essa integração de informações é fundamental para uma repressão qualificada, uma prevenção e repressão qualificada da criminalidade. Então, desde já, Goiás já está à disposição com as nossas informações, com o nosso banco de dados, para agregar a esse novo sistema. Goiás foi o primeiro estado escolhido para receber o projeto, já que tem obtido bons resultados na redução de crimes. Dados do Observatório de Segurança Pública mostram que de janeiro a setembro deste ano, se compararmos com o mesmo período de 2018, houve redução nos casos de homicídio, de latrocínio, nos registros de lesão corporal seguida de morte, nos roubos de carga a transeunte, em residências, em comércio, em propriedades rurais e a instituições financeiras. É um motivo de muito orgulho para nós sediarmos pelos resultados que nós temos nos esforçado ao máximo para ter Goiás como uma referência de segurança pública para a população. Este é que é o objetivo nosso. E graças às nossas forças de segurança, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com a GAECO e o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Penal, TEC Científica, nossa Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nós temos uma composição das forças de segurança também com a capacidade multiplicada, tá certo, por 10, já que o contingente que nós temos é muito aquém daquilo que nós precisamos em Goiás. Veja agora as últimas notícias do Jornal da Manhã com Edrisa. Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha só, eu inicio os destaques com uma notícia muito triste. O estado de Goiás já ultrapassa 5.000 mortes pela Covid-19. Segundo o último boletim liberado pela Secretaria Estadual da Saúde, até as 3 horas da tarde de ontem foram registrados 5.020 óbitos. Só que em Goiânia, nas últimas 24 horas, já foram 35 mortes pela Covid-19. Então, são números alarmantes, números tristes. Mas, Paty, eu tenho boas notícias também. A UFG abriu um novo edital para concurso público. 30 vagas estão disponíveis para professores do magistério superior, com salários que podem chegar até R$10.000. As inscrições, que tiveram início no último dia 5, já se encerram agora dia 19. Então, fiquem atentos. Todas as informações no site oficial da UFG. A Saneago também tem concurso público. Paty, a minha máscara está caindo aqui, mas vou dar uma ajeitadinha. A Saneago tem, as vagas estão abertas, são 25 vagas para cargos de níveis técnicos com remuneração que podem chegar a R$4.500. As inscrições já vão se encerrar no dia 28 agora, então muita atenção também para esse concurso público. As inscrições devem ser feitas no www.cs.ufg.br. Agora, Patrícia, eu venho com destaque aqui para o Legislativo, com relação à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano que vem. A CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, rejeitou esta semana, de novo, os vetos do governo à lei orçamentária para o ano que vem. O relator foi o deputado Vinícius Cirqueira. Ao todo, foram 15 artigos vetados pelo Executivo, incluindo artigos na íntegra. Esta decisão agora, final, depende do plenário,
que deve acontecer em uma única votação. Pode ser nos próximos dias, Patrícia. Eu volto com você. Obrigada, Edrize. E agora, 8 horas e 30 minutos. A gente tem aqui uma triste notícia, viu, gente? Para todos nós. Morreu agora há pouco o jornalista e comentarista de esportes Adolfo Campos. Ele que foi vítima de infarto. Muito querido por todos nós goianos, Adolfo trabalhou em várias emissoras de TV e rádio aqui do nosso estado. E mais uma vez, as informações que a gente tem aqui, gente, preliminares, é que foi vítima de um infarto. Fica aqui a nossa solidariedade, o nosso respeito a esse grande homem que deixa um importante legado para todos nós. O Jornal da Manhã fica por aqui.